Fala galera, estamos de volta e nesse vídeo veremos Thanos versus novos portadores da Joia do Infinito. Aliás, quero ver se você vai acertar. Quem você acha que vence essa luta? Thanos ou os três portadores, sendo as joias do espaço, do tempo e da realidade contra o Titã Louco? Quem você acha que vai ganhar? Já deixa aí nos comentários. Essa é a HQ anual O Relógio do Infinito. Em paralelo, tá rolando também a saga da Pedra da Morte. Sabemos que o Titã Louco segurou todas as joias do infinito em sua manopla e quase foi onipotente. Isso foi há muito tempo, mas ele não esqueceu. Recentemente, Thanos transformou sua antiga chama, a Morte, em uma nova Pedra do Infinito. É a Pedra da Morte. Em todo o universo, as outras pedras do infinito misteriosamente foram parar em novos portadores, assim concedendo a cada um o aspecto de poder do próprio tecido do cosmos. Individualmente, esses portadores das pedras são forçados a serem reconhecidos, e juntos eles podem remodelar o próprio universo. Só que tem um pequeno problema: Thanos quer as pedras de volta. Dizem que Thanos nasceu um monstro. Quem diz que Thanos amou a morte desde o momento em que conheceu a vida está errado. Que o calor das batidas do coração em seu peito o fez desejar o frio, o calmo e o silêncio está completamente errado. Mas há aqueles neste universo que sabem melhor. Thanos era um monstro silencioso que gostava de arte e ciência, e que não cometeu sua primeira dupla finalização até os 17 anos. Depois que quando ele se apaixonou pela Senhora Morte, quase tudo que ele fez em sua maldita existência foi por causa dela. Mas seu amor é um paradoxo, porque ele se agarrou à vida sempre que possível e até resgatou a morte com arranhões, e este é Thanos. E Thanos é complicado. Rejeitado pelo objeto de seu amor, Thanos a transformou exatamente nisso, num objeto. Ele prendeu ela em uma nova Pedra do Infinito e agora procura manejá-la como ele antes manejou a realidade, o poder, a alma e as outras. Mas domar uma joia do infinito, especialmente uma que o despreza tanto, não é uma questão simples. Outro mundo conquistado, outro experimento falhou. Thanos pergunta por que ela não finaliza. Por que não faz aquilo o que foi destinada a fazer? Ela o odeia tanto a ponto de negar sua própria natureza? Thanos então decide reunir as outras joias do infinito. Ele acredita que isso dará a ela a força necessária para cumprir seu propósito. Sendo assim, ele reunirá as joias. Daí partimos para o planeta Terra, em uma cafeteria onde a balconista pergunta no que pode ajudar a um cliente que apresenta dificuldades na utilização do aplicativo em seu smartphone novo. O rapaz revela realmente ter problemas com esse tipo de coisa, mas a atendente diz conhecer esse sentimento e que o cara não precisa se preocupar porque ele também pode fazer seu pedido com ela, que é um ser humano de verdade sem custos extras. Porém, o cara também não é muito bom com pessoas. Aí fica difícil, né? Mas a moça, com sua simpatia, pede que o cara diga o que ele está pensando em comprar. E assim podem partir daí diante das tantas opções. Então um tiozinho que está logo atrás do cara reclama da demora na fila. Sem muita paciência, o tiozinho pede um café com leite enquanto esse cara se decide. A balconista informa não ter café com leite. O tiozinho fica indignado e é orientado a seguir até o outro café que fica a meio quarteirão para baixo. Não satisfeito, o tiozinho reclama do atendimento e vai embora, enquanto a balconista pergunta se o cara indeciso tem alguma ideia do que gostaria. Então ele escolhe café com leite, sendo assim uma boa escolha segundo diz a atendente. Enquanto o cara sai com seu café com leite, alguém diz achar tudo isso adorável e que seriamente já assistiu muitas comédias românticas. Era uma mulher que o convida para sentar. Ela revela ser a Star e diz que ele a conhece do mesmo jeito que conhece ele, sendo o Quantum. A mulher pede que ele relaxe, pois não está ali para o machucar e que na verdade ambos têm muito em comum. Ela revela saber que ele tem aquela pedra azul dentro dele, aquela que permite o mesmo se teleportar. A dela é a da realidade. As pedras os mudaram e juntos eles são mais fortes. A Star pergunta se ele sente isso e diz que eles precisam encontrar os outros. É a única maneira deles descobrirem o que devem ser. Ela sente que eles têm um destino e alguém ali afirma concordar. É o Thanos que foi até lá esperando encontrar pedras do infinito. No entanto, descobre que as pedras tomaram formas humanas. Elas evoluíram, se adaptaram, e isto é fascinante para ele.
Star diz conhecer o Thanos. O suposto Quantum diz algo nada com nada e Thanos pede que ele o siga para poder entender o que está acontecendo. Mas Star diz que eles não irão a lugar nenhum com Thanos. Segundo Thanos, ela está confusa, sobrecarregada por ter o poder do infinito na ponta dos dedos e sem saber o que isso significa. Thanos então afirma que todas as respostas que ela procura serão sanadas por ele, pois é assim que sempre foi. Mas quanto está certo, afirma Star. Ela diz que Thanos não é como eles, pois a pedra que ele carrega não é parte dele. A Star sabe que ele é o temido Thanos, o devorador roxo de pessoas, mas que no momento eles não estão procurando um líder. Thanos diz que ninguém o chama assim. De fato, eles não são pequenas joias delicadas que Thanos pode colocar na sua luva. Antes era assim que as coisas costumavam ser, mas o jogo mudou, segundo Star, quem Thanos diz ser impertinente. Ela diz escutar muito isso, e que antes de tentar eliminá-la, pergunta se Thanos quer participar de um pequeno jogo da Terra que ela gosta de chamar O Chão é Lava. Na hora, todos ali ficam assustados com toda aquela lava. Thanos acha tão desconfortável quanto estúpido, que ela não tem ideia de como usar o poder dessa pedra. Sendo assim, ela não merece isso e que não é digna. Star meio que diz que a pedra implora para discordar, e com certeza está quente ali e realmente não pensou nisso, pois seus pulmões estão queimando. Mas para ela está tudo bem, porque ela ainda está aprendendo e que até os deuses têm permissão de cometer erros. Thanos afirma que ela não é um deus e que a cada vez que usar aquele poder vai ficar mais fraca. Mas Star não parece nada fraca. Ela que sabe sobre o poder transformar os músculos do Thanos em papel machê apenas com um pensamento. Quer que ele mostre a pedra que está segurando. Ela pode sentir isso, mas não reconhece. Thanos então mostra e parece não ser uma boa ideia. Ela pode até estar se perguntando o que está sentindo agora. Isto é a morte, é o toque dela, é o poder que ele comanda. Todos no local são afetados pela pedra. Podemos até ver a simpática atendente abalada. No entanto, em um breve instante, ela é levada para outro local. A atendente fica muito confusa e pergunta quem é este. Ele revela ser aquele cara confuso que pediu o café. A moça parece muito assustada. Então, ele se desculpa, agradece pela gentileza dela e diz que precisa ir. Ao retornar ao café, Quantum não o encontra, mas alguém o chama. Quando era menino na classe com seus colegas, Thanos foi instruído a dissecar um lagarto de cauda verde, uma espécie nativa do planeta Titã. Thanos disse, não quero nunca mais cortar nenhum ser vivo. Ele disse com um vômito escorrendo de seus lábios. O quão longe ele chegou, hein? Thanos está em sua nave. Star não consegue fazer mais nada porque a joia da realidade requer imaginação e foco, e agora ela não tem nenhum dos dois. Thanos quer remover a pedra da realidade dela e quando questionado se ela vai pro beleléu, Thanos diz não ter certeza, mas que ela pode começar a gritar agora. E ela grita. Os cortes que ele faz são precisos, elegantes, não faz diferença. Cada incisão é uma busca por uma pista de como a joia do infinito se ligou ao seu sistema. E no entanto, tal delicada arqueologia não fornece respostas, mas seus esforços são recompensados. Thanos fica feliz em ver a joia da realidade em suas mãos, mas em um breve momento ela some. Quem fez isso é um cara que afirma dizer que de perto Thanos não é tão grande assim. Este é o portador da Pedra do Tempo. Hora Extra é como as pessoas o chamam, mas seu verdadeiro nome é Hector. Thanos diz que o chamará de Pó, só que está enfrentando o espaço e o tempo aqui. Eles que praticamente são o próprio contínuo. Mas, segundo Thanos, eles não passam de meras crianças que aprenderão uma lição. Hector pede apenas por um segundo. Ele parece voltar no tempo para buscar um reforço. A realidade. Ela pede que Quantum vá procurar algo para bater no Thanos. A Pedra da Morte está prestes a ser usada, mas desta vez a Star decide guardá-la e usa uma grande mão criada com a Joia da Realidade para socar Thanos. Quantum em seguida surge em vários portais para cravar um machado nas costas do Titã Louco. Mas há coisas que Thanos sabe, e é que ao lutar contra oponentes que empunham as Joias do Infinito não é uma tarefa fácil, mas que apesar disso, a Pedra do Tempo é aquela que deve ser retirada de ação primeiro. Ele retira o machado de suas costas e lança na direção da Joia do Espaço e da Realidade.
Então a Joia do Tempo surge e devolve o machado no ombro de Thanos. Só que Thanos conhece os viajantes do tempo. Ele sabe como vencê-los. Este é um peixe crono. Um peixe crono come viajantes do tempo. Quando as chances são altas de que um viajante do tempo se envolva em uma batalha, ter um peixe crono na mão é uma medida mais sensível. O teleportador representa uma ameaça significativa, especialmente agora que sua proximidade com as outras joias do infinito aumentou seu alcance. Mas Thanos sabe como derrotar teleportador hostis. O truque é ser rápido na previsibilidade humana, e Thanos é rápido mesmo, como podemos ver acertando o Quantum. Com isso, sobra apenas a portadora da Pedra da Realidade. Felizmente, Star ainda está se recuperando e sua compreensão do que sua joia pode fazer é um pouco limitada, especialmente quando ela não tem tempo para criar estratégias. Confiar no instinto é uma forma vital de se manter vivo e a terrível maneira de vencer uma luta contra alguém como um titã louco. Não é que Thanos esteja sempre pensando 3 passos à frente de seus oponentes, e sim que ele é o próprio jogo. Thanos coloca todos os 3 no chão, e agora quer que sua pedra o obedeça, pois ela já está mais forte pela presença de suas companheiras Pedras do Infinito. Thanos quer saber se sua Pedra da Morte pode entrar em ação. Ele conversa com ela e pergunta se ela pode ver a forma que aquelas pessoas funcionam sendo hospedeiras das pedras. Ele quer que a Pedra da Morte aprenda com as outras. Thanos revela amar a sua joia e que liquidou muitos para a fazer feliz e que mesmo assim ela o rejeitou. Só que agora Thanos vai se tornar ela. Ele diz que se tornará a Morte, o destruidor de mundos, e assim finalmente estará junto a ela. Só que mais uma vez Thanos fica na mão, pois não é o que a pedra quer. Ela foge da nave para espanto do Thanos. Star comenta sobre a cara de espanto do Thanos enquanto é teleportada junto com Hector e Quantum. O que ela mais queria agora é ter uma câmera. E por um segundo ela consegue a foto da expressão de sua cara roxa. Star diz que Hector chegou bem na hora e onde ele estava se escondendo. Só que Hector revela ser do futuro e que precisa voltar para lá. Ele está feliz ao ver que Star vive. Está feliz por ter mudado isso. Isso quer dizer que ela realmente morreu. Ele revela que sua versão daquele tempo está no Queens. Isto quer dizer que ela precisa chegar até ele o mais rápido possível e que ela precisa estar pronta para o que está por vir. Star não entendeu muito bem o que está acontecendo e pergunta qual o motivo da felicidade dele. O que mudou? E realmente é o que eu falei momentos atrás. Ele se refere ao destino dela. Infelizmente, Thanos meio que se deu mal nessa. Ele mostrou à sua pedra de estimação que havia outro caminho. Ela então decidiu seguir esse caminho sem o Titã. E assim, ela partiu em busca de seu próprio hospedeiro e deixou o pobre Thanos para trás. Quantas vezes um ser, mesmo um deus desviado como o Titã Louco, pode ser rejeitado antes de quebrar? Vamos descobrir. Segundo Falcão Noturno, este universo foi alterado, mas ele acredita que pode recuperá-lo com as joias do infinito. Levou muito tempo, mas ele criou um dispositivo que escaneia as joias e nessa noite o dispositivo o levou até aí. Se esta joia do infinito já encontrou um hospedeiro para se ligar, como as pedras do espaço, da realidade e do tempo, então já é tarde demais. Mas se for a mente, o poder ou a joia da alma, faz ele crer que ainda pode ter uma chance. E aí está a joia do infinito, mas não é nenhuma delas. O scanner mostra sua força e seu potencial, mas não sua natureza. Ele se questiona se é uma nova joia do infinito. As joias são os 6 elementos essenciais de uma realidade, e não mais que isso. Então, antes de questionar o que poderia ser, ele estende sua mão para pegá-la. No entanto, a joia o recusa para escolher alguém que não vive mais. O hospedeiro então começa a se regenerar e retornar à vida. Ele que fez grandes coisas no passado e que agora fará novamente. Daqui, então vamos para Nova York. Começamos com Peter se movimentando pela cidade normalmente. Ele é o simpático Homem-Aranha da vizinhança, mas às vezes é bem difícil ser amigável. Ontem ele viu um homem morrer e hoje tem um idiota tentando roubar um carro blindado. Peter se prepara para a luta sem saber que o responsável por tudo isso é o Hora Extra. Normalmente Peter começaria com alguma piada, mas ele não está com vontade. Peter pergunta para essa pessoa qual é o nome dele. Ele responde que seu nome é Hector, mas agora ele atende pelo nome de Hora Extra. Para Peter existem 2 opções. Ou esse cara se teletransporta, ou é um viajante do tempo. Peter pergunta se ele tem uma história cósmica, ou se talvez um relógio o tenha mordido. Hector responde que ele tem a Pedra do Infinito dentro dele.
Então o Homem-Aranha se lembra de Star rapidamente. Hector para o tempo e Peter ataca por trás, mas o Homem-Aranha se esquiva e depois continua falando sobre Star. Ela pode manipular a realidade muito em breve. Talvez eles se encontrem. Ela vai gostar muito dele. O Homem-Aranha ataca, mas Hector diz a ele que ganhou. Não consigo detê-lo. Hector tem muitas coisas para fazer. Hector se move no tempo e tenta atacá-lo por trás novamente, mas o Homem-Aranha se esquiva mais uma vez. Na prorrogação, ele pergunta como ele pode fazer isso. Peter apenas responde que tem bons reflexos. As habilidades de Hector funcionariam com qualquer um, exceto Peter. O Homem-Aranha também pergunta se a Pedra do Infinito lhe dá força ou resistência, porque senão Peter terá que se conter. Peter pede perdão, isso não é sobre Hector. É só que ele estava de mau humor ontem. Naquele mesmo lugar, um criminoso morreu. Ele não gosta de ter alguém morto na sua consciência, então Hector se pergunta se deveria ter tempo para escapar. Mas ele percebeu que o Homem-Aranha está realmente ferido. Talvez o único que possa ajudá-lo seja ele na hora extra. Ele tem trabalhado em suas habilidades com a Pedra do Tempo, o que ele precisa viajar 3 anos e 2 meses no passado. Ele tem que se impedir de disparar um gatilho, mas por enquanto ele pode pular 24 horas no tempo. Exatamente o que precisa para ajudar o Homem-Aranha. Hora Extra faz isso e pode ver Peter tentando ajudar o vilão. Seu traje entra em curto-circuito e depois explode. Hector falhou, então ele vai tentar novamente. Primeiro ele retorna ao presente. Peter pode perceber que agora está molhado e pergunta para onde Hector foi em seguida. Ele volta no tempo, mas parece que desta vez ele conseguiu voltar ainda mais. Ele observa o vilão amarrado com as redes. Ele está falando sério, sobrecarregando-se, mas o vilão fica com raiva e tenta atacar novamente. Hector falha e o vilão explode. Ele retorna ao presente, mas desta vez o Homem-Aranha o agarra com a teia antes que ele possa puxá-lo em sua direção. Desta vez ele pode voltar ainda mais. Agora ele pode ver como Peter enfrenta aquele vilão. De acordo com o criminoso, seu nome é Fissão. Em vez de um coração, ele tem um reator nuclear. Peter desvia dos ataques e cerca o vilão. O Homem-Aranha avisa que seu traje está falhando, mas mesmo assim Peter o amarra a uma placa próxima. Hector fica um pouco atordoado, mas ainda corre até Peter para avisá-lo que o vilão vai explodir. Infelizmente é tarde demais, o vilão explode. Hector retorna ao presente e o Homem-Aranha, cansado de lutar, pergunta o que está acontecendo. Hector tem uma pergunta para ele: como ele teria desativado o traje do Fissão? O Homem-Aranha responde que foi muito fácil, o sistema de refrigeramento do traje estava solto. Eles só tiveram que ajustá-lo um pouco e é isso. Mas logo Peter percebe algo. Hora Extra quer consertar as coisas. Ele não concorda. Ele diz que não se deve alterar o fluxo do tempo. Hector responde que pode. E mais uma vez ele salta no tempo, mas desta vez algo estranho acontece. E a onda de energia o sobrecarrega. Então Hector não está no mundo há 24 horas. É 3 meses atrás. Hector tenta pular no tempo mais uma vez e desta vez ele chega no meio da luta. Na prorrogação, ele avisa o Homem-Aranha que o sistema de refrigeração do traje está quebrado, mas Peter se engana. Peter acha que Hector é outro vilão, e ele continua a luta sem prestar muita atenção nele. Por isso, não deixa outra escolha para Hector, a não ser atacar o Fissão por trás. O vilão está nocauteado, mas agora Hector está extremamente cansado. É novo nisso. Hector pede perdão. Ele só precisa recuperar sua energia e pede ao Homem-Aranha que o encontre aqui no dia seguinte. 24 horas depois, Peter nem sabe qual era o nome daquele vilão, mas ele ainda decidiu encontrá-lo. Ele aparece e Hora Extra estava esperando. Peter deduz que ele é um viajante do tempo e que talvez tenha sido mordido por um relógio radioativo. Hector diz que já tinha ouvido aquela piada porque os dois já haviam se encontrado. Peter pergunta se ele é um super-herói, mas Hector não podia dizer isso sobre si mesmo antes de tudo isso começar. Ele estava roubando um veículo. Peter pergunta então por que ele viajou no tempo. Ia morrer? Hector conhece o sentimento de culpa. Ele fez uma coisa muito ruim e também comenta que iria ficar com o dinheiro do veículo blindado que estava roubando, até que Peter o lembrasse que roubar é ruim. E Hector sabe disso. O Homem-Aranha também conta um pouco sobre sua vida no passado, e ele cometeu um erro do qual se arrependeu muito, mas esse erro o colocou nesse caminho, e por isso ele tem conseguido ajudar muitas pessoas, mas não consegue viver com seu erro.
É por isso que Hector suspeita que a razão pela qual a Pedra do Infinito se juntou a ele é para ajudá-lo. Peter pensa que talvez ele esteja certo, ou talvez esse poder tenha sido dado a ele para que ele perceba que somos a soma de todos os nossos erros e o que nos motiva é a nossa vontade de sermos melhores. O Homem-Aranha sai e se despede de Hector, e naquele momento, Star e Quantum aparecem. Hector já sabia o significado, eles são a razão pela qual ele se sente muito mais forte também. Agora Hector pode ver o tempo e percebe que esses dois foram influenciados por uma corrente de tempo. Eles dizem que conheceram um outro Hector. Star confessa que seu eu do futuro disse que eles tinham que se encontrar e que eles têm um destino a cumprir. Hector pergunta se eles ganhariam mais poder ao se encontrarem. Todos suspeitam que serão onipotentes e parece que é exatamente isso que eles precisam. Em paralelo, Nick Fury acorda e sua parceira pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim, mas ele suspeita que ele teve outro pesadelo com seu amigo. Nick Fury tem sonhado com Coulson e toda vez que acontece, ele está numa missão diferente, e em todos eles Coulson morre no final. Mas, no sonho desta noite, Coulson não morreu. Ele viveu. Nick se pergunta o que isso poderia significar. Ao mesmo tempo, o Falcão pergunta se Coulson sabe o significado de tudo isso. E é dito que provavelmente é o universo lhe dando uma chance de mudar. Uma pedra do infinito o trouxe de volta, e é uma nova pedra. É um sétimo elemento do cosmos. Talvez seja uma aberração, ou talvez sempre devesse ter existido o 7. Coulson responde dizendo que ele estava morto, mas de acordo com Kyle, agora a própria morte, assim como tudo, até o espaço, o poder, até o tempo vai morrer. Ele diz que esse universo vai morrer. Coulson fica surpreso com o cemitério em que está, mas então ele lembra que queria estar perto de casa. O Falcão Noturno pergunta se ele lembra do outro universo. Coulson se lembra de Kyle, mas não sabe do que diabos está falando. O Falcão Noturno pergunta se ele não se lembra daquele outro universo ali. Os verdadeiros heróis lutaram por justiça e Coulson era o presidente. Phil não parece se lembrar de nada disso. A última coisa que ele lembra é que tudo escureceu porque Deadpool o matou. O Falcão pergunta se ele não se lembra do acordo que fez depois. Parece que Coulson não quer falar com Fury. Isso decepciona Kyle um pouco. Parece que seus sonhos não vão se realizar tão facilmente. Talvez o universo esteja testando ele. E se Coulson não quer usar o poder que tem dentro dele, então o Falcão Noturno vai ter que improvisar. Daqui, então vamos para o Cassino Cósmico. O Especulador está apresentando uma batalha. Nesta ocasião, eles enfrentam Kill Caranguejo contra Trico. Pouco tempo depois do Especulador terminar de apresentar o Kill Caranguejo, a batalha termina. Ela demorou menos de 3 segundos, e o Especulador não parece estar muito feliz. Momentos depois, em seu quarto, Trico diz que não é o suficiente, e pede para o Especulador olhar bem. Ele está suando e ele só enfrentou um caranguejo cibernético. O Especulador gostaria que seus caranguejos tivessem sido mais baratos, e que Trico não está gerando os ganhos necessários. A vitória dele é muito chata, menos gente vem vê-lo, e assim ele nunca vai terminar de pagar sua dívida. Então Trico pede que lhe deem férias, assim ele não terá mais que lutar contra gladiadores cibernéticos. Ele quer lutar contra ameaças cósmicas. Ele quer enfrentar Galactus, acertar as 3 faces da Corte Viva. Mas primeiro, ele precisa recuperar sua pedra. Em paralelo, lá em Asgard, Thor diz a Loki que também está em busca da Pedra do Poder. Gaia libertou os deuses e da última vez que Thor enfrentou Thanos, a batalha quase não terminou satisfatoriamente. Muitas pessoas morreram. Thor não é poderoso o suficiente, agora Loki o lembra que ele não derrotou Thanos com força física. Ele fez isso com um raciocínio, e Thor sabe disso. Mas o feitiço da feiticeira ainda afeta quando ele está em Midgard. Ele só consegue resistir a esses feitiços quando está perto dos outros Vingadores. Loki pede que ele reconsidere. Existem outras armas poderosas no universo. Thor também sabe disso. Ele também os viu em seu futuro. Mas com tanta coisa em jogo, Thor deve aproveitar todas as vantagens que puder, já que Sif não consegue ver a Pedra do Poder. Thor suspeita que Loki a tenha escondido, e sendo o pai de todos, pede para ele contar onde está. Loki sabe que não pode recusar essa informação, apesar de admitir que isso é um erro grave.
No entanto, ele avisa seu irmão que não poderá ajudá-lo com isso. Não é uma história que ele tenha para contar. É uma história sobre poder, sobre responsabilidade, sobre redenção de culpa, sobre coisas e outras coisas que não têm nada a ver com as primeiras coisas. É a história mais antiga que existe no momento. Estamos em Zeningax 4, um planeta que precisa de um herói. Aquele que tem muita força, aquele que tem muita sabedoria, aquele que tem grande habilidade. Mas até que esses dois últimos cheguem, será o suficiente para um herói que tem muita força. Há algum tempo, esse herói foi conhecido como Príncipe. Então ele comeu uma pedra roxa e seus músculos cresceram e ficaram muito mais fortes. Ele se tornou um verdadeiro herói. Ele acidentalmente explodiu seu planeta. Mas depois de ser treinado por heróis reais e também por um coelho falante, ele aprendeu que a aparência física não é tudo. Por isso agora ele quer ser definido por seus feitos nobres e não por seu abdômen e perfeito peitoral. É por isso que agora ele veste uma camiseta. O príncipe do poder avistou um crime acontecendo e pulou em cima do veículo que foi destruído. Os ladrões queriam roubar e também machucar a futura vítima do roubo. O príncipe do poder pede para ele não ter medo, pois em breve ele acabará com esses canalhas. Um dos criminosos sacou uma arma, mas seu parceiro perguntou se ele deveria ter cuidado, pois este herói está vestindo apenas uma camiseta. Mas o outro criminoso não se importa e diz que até as camisetas sangram. Mas parece que desta vez não. O criminoso parece surpreso e pergunta quem é essa pessoa, e o príncipe responde que certa vez o chamaram de Príncipe do Poder. Mas esse nome já está sendo usado por Hércules, e ele não gostou da comparação e que não pode ter dois heróis com o mesmo nome. Ele ressalta que isso não acontece na Terra e dá como exemplo o Homem-Aranha, o Gavião Arqueiro e o Capitão América. Por isso o príncipe mudou de nome e se deu um para homenagear a pedra que lhe deu o seu poder, pois não há nada melhor do que esconder seus poderes à vista de todos. O príncipe pede aos criminosos para não revelarem o seu nome. Agora o nome dele é Power Stone. E após derrotar os criminosos, o Power Stone sente a presença de outra pessoa e pergunta se ele precisa de ajuda. Essa pessoa é Traiko. Ele pergunta a Power Stone qual era o nome dele mais uma vez. Enquanto isso, não muito longe dali, Blackjack fala com Thor. O coelho nega que anteriormente prestava serviços de mercenário, mas agora seu negócio está em perigo. Ele pergunta onde está a Pedra do Poder e Blackjack diz que está com o príncipe. Agora ele mudou de nome e se autodenomina Power Stone. Além disso, ele é a razão pela qual o negócio está no chão. De repente, Power Stone quebra a parede e alguém bate na porta. Thor pergunta quem é. E o vilão se lembra de Thor, que é quem carrega o martelo. Traiko se apresenta como um campeão do universo e está aqui para pegar a Pedra do Poder de volta. Ele só tem que arrancar a cabeça de Power Stone primeiro. Assustado, Blackjack pede que Thor o deixe passar. Traiko pede desculpas e também diz que isso não vai demorar e pede que não se preocupem com o sangue que ele vai mandar para o seu serviço de limpeza. Thor para o campeão do universo com um chute e avisa que não será necessário, porque ele vai usar Traiko para limpar o chão. O vilão fica bravo e promete que quando se levantar, Thor vai pagar caro. Mas Thor coloca o Mjolnir em cima do Traiko e diz que ele não vai se levantar até que Thor diga. Então, o campeão do universo amaldiçoa Thor, pois há muitos anos atrás ele fez a mesma coisa com ele. Era uma armadilha, e agora não é diferente. Traiko pergunta por que o martelo é tão pesado, e Thor explica que só os dignos podem levantá-lo. O martelo fica tão pesado quanto o quão indigno ele é. Esse é o poder que o pai do Thor colocou no martelo, e ao ouvir a palavra poder, Power Stone surge. Ele pode ajudar com o poder e responde que não precisa de sua ajuda. Mas é tarde demais. Power Stone planeja usar seus poderes para levantar o Mjolnir. Ele pode transferir seu poder infinito para qualquer coisa que tocar. Thor pede para ele não tocar o Mjolnir, e quando Power Stone faz isso, ocorre uma explosão. O martelo passou pelo andar. Thor explica o que acontece com aqueles que não são dignos. Sofrerão o peso do Mjolnir, e agora que Power Stone aumentou o poder do Mjolnir, seu feitiço se tornou mais literal. O chão não era digno do martelo, muito menos os andares inferiores. Blackjack o culpa pelo que aconteceu e que o dono do prédio o despejará. Assim que chegam a um porão,
Thor explica que quando o martelo começou a cair, ele mudou as leis e designou isso. O chão estava decente, infelizmente. Parece que Power Stone não foi encontrado em lugar nenhum. E pior ainda, Traiko não está por perto. Então Traiko surge e aparentemente capturou Power Stone, já que está inconsciente. Ele o usa para absorver sua energia. Thor pode sentir que uma luta está se aproximando e acha isso legal. Só que isso é um grande problema, pois o martelo ainda está sobrecarregado e volta com tanta velocidade que quebra a mão de Thor. Mas ele logo pensa que isso equilibra as coisas, pois os dois estão com uma das mãos ocupadas. Traiko acerta Thor na cabeça e o golpe é tão forte que a única razão pela qual não arrancou sua cabeça é porque Odin-san agora possui o poder do pai de todos. Thor não pode confiar em Mjolnir agora. Ele está muito sobrecarregado. Se conseguir atingir Traiko, a força do impacto quebraria os ossos de Thor. E isso dá uma ideia a Odin-san. Ele planeja reduzir o foco em que usa seu martelo. Thor ordena que ele jogue apenas uma gota d'água. A gota atinge o Power Stone e assim o acorda. Thor pede que Power Stone escute. Ele diz que o que realmente mede um herói é quando ele ultrapassa seus limites. E Power Stone tem muitos limites para superar, mas assim como alguém pode ultrapassar os limites, também pode fazer o oposto. Thor pergunta se Power Stone entendeu, mas Blackjack tem certeza que não. E é verdade, para Power Stone, este é um enigma muito difícil. Mas enquanto ele está pensando, Traiko começa a se sentir mais fraco. Logo Power Stone decifra o enigma. Ele entendeu que o oposto de empurrar é estar puxando. É por isso que ele tem muitas dificuldades em abrir portas. Agora que Power Stone decifrou sua nova habilidade, ele também pode absorver energia. Mas ele tem que focar muito e começar a pensar, e assim o herói começa a fazer isso. Lembre-se que 2 mais 2 é 4, e 3 mais 3 é provavelmente um número. E a primeira letra do alfabético galáctico é o A, e depois o B. E então aquela carta que parece uma estrela, quanto mais Power Stone pensa, mais fraco o Traiko fica. E assim o vilão cai no chão completamente enfraquecido. Power Stone absorveu todo o seu poder, e agora ele está muito mais musculoso. Ele é o ápice do heroísmo. E isso lhe dá uma nova ideia de que o nome é muito mais curto. Então Power Stone não existe mais. Infelizmente, Blackjack aproveita esse momento para demiti-lo. Eles acabaram de ser expulsos do prédio mais uma vez, e Thor provavelmente irá processá-los por despesas médicas. O pai de todos responde que não vai ser assim. O ser se regenera usando o poder do pai de todos, e também oferece refúgio ao Blackjack em Asgard. Mas no que se diz respeito, o Power Stone, ou melhor, o Apex, acaba de descobrir que Thor não pode separar sua Pedra do Infinito. Para isso, usará os ventos dimensionais para mandá-lo para a Cidade dos Heróis. Lá, eles lhe ensinarão responsabilidades, ou pelo menos o caos causado por ele poderá ser contido, e mesmo que isso não for possível, o Apex estará em um lugar onde Thor possa observar para manter sua sanidade. Thor decidiu levar Apex para Nova York. Blackjack não entende por que Thor está fazendo isso. Ele pensou que Thor gostava deste lugar. Então daí seguimos com Phil Coulson saltando agilmente através de uma cerca e então ele cai de cara no chão. Decidiu escapar do Falcão Noturno. Ele não pode negar que Phil Coulson é bastante habilidoso, e ele conseguiu isso porque tem treinamento no exército e também na SHIELD. Ele é bom, mas não é tão bom quanto o Falcão Noturno, que o ataca por trás. Phil menciona que ele sabe quem é Kyle. Ele é um dos mocinhos e isso é verdade. Ele não quer usar a Pedra do Infinito diretamente. O que ele quer é controlar Coulson. Coulson suspeita que ele vai usar a máquina de modificação de comportamento, mas a lavagem cerebral é muito difícil. Ele quer saber qual é seu plano alternativo. Talvez matá-lo ou abri-lo. Kyle responde que Coulson não é quem ele deveria ser e, de acordo com Phil Coulson, ele nem deveria estar vivo. Mas ele quer decidir quem ele quer ser e até onde a Pedra da Morte realmente quer seguir com ele. O Falcão Noturno sabe o que ele quer dizer, mas ele não se importa. Ele vai sobreviver ao destino, então Phil pede para esperar um momento. Phil está demorando um pouco para entender toda essa situação, mas agora ele finalmente conseguiu. A Pedra da Morte restaurou sua carne, seus órgãos e sua mente.
mas não tocou o que estava ao lado dele. E que é engraçado, Nick Fury sempre gostou das histórias sobre heróis enterrados com suas armas. Então eles prometeram um ao outro que quando um deles morresse, seriam enterrados de maneira correta, para situações como essas. Phil tem uma arma e não só isso, ele também tem um marcador. O Falcão Noturno rapidamente incapacita Phil Coulson e deixa inconsciente no chão. Kyle não pode permitir que Nick Fury se envolva em tudo isso, mas é tarde demais. A mensagem de Coulson foi enviada. Em Atlantic City, Kamala e suas amigas estão cumprindo a tradição de faltar ao primeiro dia de aula. Embora Nakia não concorde realmente, Kamala pede que ela pense na situação quando ela ficar velha e não puder andar. Ela vai querer relembrar momentos como esse. O grupo de meninas começa a se divertir. Nakia pergunta se Zoe já escolheu o vestido para amanhã. Ela diz que não e que tem uma confissão a fazer. E lembra que todos disseram que iriam ao baile juntas. Aqui é revelado que houve uma mudança de planos, mas Nakia não a culpa. Aparentemente outra pessoa a convidou e parece ser um convite meio que irrecusável. Sendo assim, todas aqui não vê isso como um problema. Kamala interrompe a conversa, pois aqui elas estão se aproximando da parte em que tiram fotos e devem pensar em quais posições vão ficar. Momentos depois, a foto também não ficou boa, mas Kamala já está pronta para a segunda rodada, porém Nakia precisa de um tempinho. Você pode ver que também tem uma roda gigante. Ela propõe subir lá, será uma jornada mais tranquila. Ela não tem muita certeza, pois ela só tem 2 horas, e a fila está muito longa. Nakia sugere que eles se separem e depois se encontrem para chupar sorvete. Minutos depois que Bruno e Kamala subiram 4 vezes no ciclone da cobra, Bruno está vomitando. E depois aproveita o fato de estar sozinho com a Kamala para querer fazer uma pergunta. Mas ela interrompe dizendo ser algo sobre os inventores. Bruno responde que não é isso, e fica nervoso por não estar conseguindo pedir que Kamala vá com ele ao baile e acaba dando uma desculpa ao invés de convidá-la. Kamala parece um pouco decepcionada, então eles ouvem um barulho vindo de uma tenda. Lá dentro está uma multidão, que supostamente tem o poder de dar vida a entes que já se foram. Mas um cliente parece não feliz ao ver que estava diante de um holograma laranja de sua esposa Maria. O multidão insiste que é a Maria, mas o cliente não aceita e diz que o multidão não tem alma. Bruno pergunta se Kamala conhece o multidão, mas ela afirma que não. O cliente acusa o multidão de charlatão e acredita que os robôs não possuem sentimento. Multidão afirma preferir ser referido como pessoa sintética e solta o Hulk. Ele possui a joia da alma e dentro dela há bilhões de almas. Mas, antes que o multidão machuque alguém, Kamala intervém jogando a alma do Hulk que bate na roda gigante. Nakia e Zoe estão dentro dela. Isso indica que sem querer Kamala as colocou em perigo. A Miss Marvel se estica para segurar a roda gigante, mas está muito pesada. Então, Multidão usa seus poderes para ajudar e pede perdão. Kamala aproveita para salvar suas amigas. Enquanto todos comemoram, Kamala pede uma explicação ao Multidão que afirma não querer causar todo esse problema. Mas, às vezes, a pedra toma o controle. Kamala não entende, então a Multidão diz que tem a Pedra da Alma, uma das pedras do infinito, e pode projetar a alma de qualquer pessoa viva ou morta. Mas ele também tem algumas perguntas para Kamala. Ele quer saber se ela faz isso o tempo todo referindo-se a salvar pessoas, o que lhe parece incrível. Kamala agradece o elogio, mas recomenda que da próxima vez que ele não solte um Hulk em um parque de diversões. A polícia chega e o Multidão é orientado a ir embora. Pelo telefone, Bruno diz para Nakia que ele e Kamala estão tomando uns drinks mesmo sabendo que o sintético não precisa comer. Bruno pede para o Multidão relaxar, ele pode ficar neste lugar o tempo que quiser, pelo menos até a polícia parar de procurar. Ele se emociona, pois ninguém nunca fez isso por ele antes. Multidão se distrai por um momento e observa os computadores que tem neste lugar. Ele sabe que eles estão procurando os inventores e pergunta quem são. Kamala explica que são vilões que pegavam pessoas. O Multidão também quer falar sobre um outro assunto.
A joia da alma pode ver a alma de Kamala e parece que ela tem cicatrizes e está se curando. Kamala explica isso em uma conversa bastante longa e pergunta como ele consegue ver isso. Multidão também tem dificuldades de explicar. Bruno intervém. Ele acha legal, pois o Multidão nunca vai se sentir sozinho. Mas isso não é verdade. As projeções da alma não falam com ele. Geralmente, o Multidão só ouve a joia da alma, e nem sempre é a voz que ele deseja ouvir. Kamala tenta aliviar o clima, dizendo que a joia da alma está conectada com todas as pessoas desse mundo, e com tantas pessoas, a joia escolheu o Multidão. Deve haver um motivo para isso, e ela pede ao Multidão para não esquecer desse detalhe. No dia seguinte, ela está se preparando para o baile e sua mãe não tem certeza se vai deixá-la ir. Mas Kamala pensa em ir. De repente, seu telefone toca. É Bruno informando que o Multidão está atacando a base dos inventores que dão as boas-vindas. Multidão pergunta que lugar é esse. Mary explica que é uma floresta tecno-orgânica que eles usarão no futuro. Eles estão tentando resolver as mudanças climáticas. Esses inventores tiveram uma situação bastante difícil no passado, mas agora entendem sua verdadeira natureza. O Multidão pergunta se essa é a razão pela qual eles têm tantos ninhos aqui. Então Mary diz que é para a próxima revolta que os inventores farão. Da Vinci fala sobre um filme de Alfred Hitchcock chamado Os Pássaros. É um filme de pássaros assassinos que mataram humanos e esse é o propósito dessa organização. O Multidão não entende. Eles apenas disseram que queriam melhorar o mundo, mas para Da Vinci é muito fácil, pois tudo o que eles querem é melhorar o mundo para os pássaros. Vendo as intenções deles, o Multidão projeta heróis em cena e vai ao ataque. Felizmente, a Miss Marvel também está no lugar. O Multidão pede desculpas por tentar fazer isso tudo sozinho. Kamala o lembra que agora ele tem amigos e cita o slogan do Capitão América. Isso dá uma ideia para o Multidão projetar o Capitão América, mas pode ser tarde demais. Os pássaros ativam o protocolo de incubação de seus filhotes. Eles começam a nascer e depois se multiplicam. O Multidão pergunta do que os pássaros têm medo. Kamala acredita que pode ser de cobras. Então uma criatura mais próxima de uma cobra surge e parece funcionar. Os inventores escapam do local. Kamala tenta pegá-los, mas já é tarde. O Multidão pede perdão. Toda vez que ele se envolve em algo, ele acaba estragando tudo. Mas Kamala não fica chateada, pois sabe que ele quer ajudar. Ela até se oferece para ensiná-lo a ser um herói. E embora seja uma grande oferta, muitas pessoas pensam que talvez ele devesse fazer as coisas sozinho por enquanto. Kamala apenas pede para ele não fugir de seus problemas e, segundo o Multidão, quando se está conectado a todas as almas, isso é bastante difícil de fazer. À noite, em um belo vestido, Kamala é recebida por Bruno no baile e eles dançam e de fato ela já esperava isso por bastante tempo. Em outro lugar, enquanto o Multidão joga beisebol com uma de suas projeções, acaba sendo surpreendido por Ápice, que revela querer ensiná-lo a controlar a sua joia. Daqui somos levados até Fury, que chegou ao túmulo de Phil Coulson. Ele percebe algo estranho aqui e chama ajuda. Capitã Marvel chega e pode sentir energia na área e ela acha bastante familiar, apesar dela não conseguir reconhecer. Fury não tem 100% de certeza se Coulson está vivo, mas para a Capitã Marvel está claro que alguém o tirou de seu caixão e o desmantelou. Carol pergunta o que Fury vai fazer e oferece ajuda, mas ele diz que não precisa disso, pois acredita que Carol tem muito a fazer sendo líder dos Vingadores. A Capitã Marvel espera que ele possa encontrar Coulson e Fury pensa exatamente o mesmo e, como podemos ver, ele não está nada bem. Daqui então vamos para Colômbia, Canadá. Além de alguns clientes locais, a maioria das pessoas que param aqui o fazem por acidente ou por desespero. Mas há um homem que faz uma peregrinação a este lugar todo ano, mesmo que isso signifique dirigir milhares de quilômetros para chegar aqui. A maioria das pessoas que param aqui nunca mais pensa nesse lugar. É uma parada de última hora, nada mais. Mas para um homem, este lugar é uma catedral e hoje é um dia sagrado. Infelizmente nem todo mundo sente o mesmo.
Esse lugar fica no norte da Columbia British, Canadá. Um homem chega de moto e um senhorzinho o recepciona dizendo que estava começando a pensar que ele não conseguiria. Quem chega aqui é Logan. Ele conhece Lee de longa data. Lee informa que é melhor ele andar rápido se quiser vencer a chuva. As tempestades têm sido brutais ultimamente. Logan informa que Ellen disse isso no jantar. Lee pergunta como ela está. Enquanto Lee entrega uma caixa para Logan, ele pergunta se Ellen andou falando nele. Mas Logan prefere não repetir o que ela andou dizendo. Ambos dão risada, Logan agradece por tudo e segue sua viagem. Apis, também conhecido como Alterone, era um fraco até que se fundiu com a Joia do Poder, e um erro de cálculo catastrófico de sua própria força o deixou como o único sobrevivente de seu planeta natal. Aqui também temos o Multidão, que também é conhecido como Howard, um sintesoide não robô que se fundiu com a Joia da Alma e agora é um conduíte vivo para cada alma do universo. Eles são as provas vivas dos estranhos efeitos que as joias do infinito têm umas nas outras. A proximidade com a Pedra da Alma do Multidão torna o ápice mais poderoso do que nunca, enquanto a Pedra do Poder de Ápice amplifica inúmeras vozes dentro da Pedra da Alma que eram muito fracas para serem ouvidas antes. Ele não sabe quem são, mas estão sofridos, desesperados, e isso está cobrando seu preço. Eles estão procurando algo. O Apis pergunta para que lado, mas o Multidão não sabe qual o caminho. Ele escuta as vozes e elas dizem que está nesse caminho. O Apis pergunta se é uma das pedras, quando ao longe avista Logan. O Multidão afirma que uma pedra é atraída para ele, mas ele acredita que eles devem perguntar. Enfurecido, o ápice salta da construção de alma, dizendo que a pedra deste homem fará com que seu sangue correrá à força de 3 pedras. Mas a Multidão pede para ele esperar. Ele sabe quem é aquela pessoa. O ápice então pula na frente, bloqueando a passagem de Logan, dizendo que sabe que possui a Joia do Infinito. Ele pede que Logan se junte a ele ou ele tomará a força. Logan diz que hoje não é o dia. E o ápice garante a ele que seus amigos vivem mais que seus inimigos. Logan diz que não sabe quem ele é, e quando estava prestes a completar sua frase, ele tomou uma porrada de ápice. Furioso, o ápice diz que ninguém fala com o herdeiro de Múscula daquela forma. Enquanto o frustrado ápice diz que ainda parece ter a força de 2 pedras, o Multidão se aproxima, perguntando o que ele estava fazendo, e diz que aquele é o Wolverine, e que é um bom cara. Wolverine diz que é melhor ele escutar o seu amigo. O ápice diz que Wolverine não parece ser um cara perigoso para ele. Os dois iniciam novamente o confronto. Para Wolverine, hoje é um dia de paz, mas isso para ele tem um limite. Ao ver que Wolverine é capaz de esquivar de seu golpe, o ápice acha isso digno e o convida para uma luta até a morte. O Multidão diz para o ápice parar. Ele explica ao Wolverine que de alguma forma a Joia da Alma foi atraída pelo Wolverine. O Wolverine fica sem entender, então eles continuam explicando que eles acreditavam que o Wolverine tivesse alguma joia. Mas a Joia da Alma não está reagindo agora, então ele não tem certeza do que seria. O ápice diz que não quer saber de conversa e quer ver o que o Wolverine tem para oferecer agora. Pensando apenas numa luta, o ápice arrasta o Wolverine no chão, enquanto podemos ver uma família assustada observando. Enquanto é arrastado, o Wolverine pede um momento, mas o ápice diz que não escuta ninguém. Esta luta está comprometendo a ponte. A família percebe, eles questionam, mas não sabem o que fazer. Logan diz que seja o que for que o ápice queira dele, aquelas pessoas precisam sair da ponte antes que caia. Mas o ápice não se importa ao perceber que eles são fracos, ao contrário do sentimento que ele tem pelo Logan. E com isso, ele ainda continua a pedir uma luta. O ápice joga o Wolverine da ponte, mas ele é capaz de se apoiar com suas garras nela. O ápice fica surpreso, mas gosta de ver que Wolverine tem aquelas garras espetaculares. Em um ato insano, o ápice pega a moto do Wolverine para atacar aquela família. O Multidão pergunta por que ele está agindo assim, então ele responde que a Joia do Poder o está mudando, e pouco antes de lançar a moto, ele diz que está sentindo uma incrível vontade de lutar. O Wolverine chega a tempo de salvar a família dividindo a moto ao meio. Ele pede para que todos eles entrem no carro e diz que agora é momento do segundo round. A luta recomeça e o ápice diz que o Wolverine é um guerreiro como ele. Enquanto o ápice arrasta a cara do Wolverine no chão novamente, ele pede que ele mostre toda a sua força, pois pelo contrário, ele o fará assistir o fim daquela família. Após dizer isso, o ápice é tocado no ombro. Podemos ver aqui a construção da alma do Hulk.
O ápice pergunta ao Multidão se ele ousa o desafiar com seus fantoches. Enquanto o ápice luta contra a alma do Hulk, o Wolverine vai até a família e os ajudam a escapar. Enquanto tenta conter o ápice com a alma do Hulk, o Multidão diz que ele não é mau. E o que ele fez com o seu planeta foi um acidente. Mas o ápice diz que ele errou e que ele é mau sim. Enquanto recebe um ataque do ápice, o Multidão diz que a joia talvez esteja indicando que o Wolverine seja uma ajuda. Mas o ápice diz que isso é uma tolice e o joga para longe. Com isso, o ápice sente que o poder que ele recebia da joia da alma evaporou. Um desenvolvimento que não foi percebido pelo Wolverine, que o ataca com uma sequência de porradas. A última coisa que o Wolverine queria hoje era lutar. Enquanto diz que deu todas as chances ao ápice, o Wolverine é surpreendido com um soco e acaba caindo em cima daquela caixa que recebeu de Lee. A caixa quebra ao meio, então podemos ver que lá tem uma rosa. Wolverine observa aquilo e fica muito furioso. Então, Logan diz que se é as garras que ele quer, é isso que ele terá. Daí em diante, podemos ver uma enxurrada de sangue. Já caído no chão, o ápice diz que é até o fim. Então, quando Logan está prestes a finalizar, alguém o chama ao fundo. A voz é de uma mulher chamada Rosa. Ela se desculpa por todo esse problema, mas tinha que ver o Logan. Ela sabia que poderia encontrá-lo aqui nesse dia. O Multidão se aproxima dizendo que a joia do poder amplifica a joia da alma e que as vozes que ele escuta são os mortos chamando pelos seus entes queridos. Mas uma voz foi mais forte que todas as outras. Rosa diz que foi a responsável para guiá-los até Logan, porque precisava dizer uma coisa, mas que no momento não tem muito tempo. Rosa diz a Logan que o que aconteceu foi um acidente e que nunca o culpou, e que ele precisa entender isso. Mas Logan diz que sim, ele que é o culpado pelo que aconteceu e que ainda sente o sangue dela em suas mãos. Rosa revela que dói muito ao ver a dor que ele carregou durante todos esses anos, mas que também está muito orgulhosa ao ver o homem que se tornou e também todo o bem que ele fez salvando todas aquelas pessoas. Rosa o perdoa e se despede dizendo que o ama. Ao ver Wolverine ajoelhado, o ápice diz que só os fracos pedem perdão. Então, prestes a aplicar um golpe brutal, Oterone também é interrompido. Enquanto somos apresentados a um grupo de guerreiros, o Multidão diz que a Rose não é a única luta de espírito a ser ouvida. De joelhos, Abs percebe estar diante da alma de sua mãe e pergunta se ela está ali também para absolvê-lo. No entanto, ela diz que ele é um rato de masmorra patético e que ele não merece nada mais do que sofrer sobre o peso de sua culpa por toda a eternidade, e que sua dor nunca o deixe. Enquanto as almas se vão, o ápice fica frustrado por não receber o seu perdão. Ele pede para que o Wolverine então o finalize, mas o Wolverine, por outro lado, o perdoa. O Wolverine diz que ele tem demônios, ele pode ver isso, e que eles o farão fazer coisas loucas, o farão querer machucar pessoas, machucar a si mesmo, mas que ele não pode deixá-los assumir o controle com o seu poder. Segundo o ápice, ele acha que ele não vai conseguir viver com essa culpa. Então o Wolverine diz que ele simplesmente pode equilibrar a balança. Não é fácil, mas é tudo o que ele pode fazer. Com isso, o Wolverine diz que ele pode ajudar outras pessoas. O Wolverine diz para a Multidão que se não tivesse parado, ele teria acabado com o ápice. Ele o salvou, mas o Multidão diz que aquela era a Rose. Ela o salvou, e também suspeita que ela salvou o Wolverine também. Wolverine pergunta o que o Multidão fará para manter o ápice sob controle. Ele diz que aprende o seu poder a cada dia, e que o ápice é um pouco lento, mas que ele também aprenderá. O Multidão completa dizendo que o ápice poderia ser desonrado por qualquer coisa, menos por isso. Poucos entre nós saberão o quão esmagador o peso da culpa pode ser realmente. Aqueles que vivem para se aliviar da carga, mesmo que seja por apenas um momento. Para um homem, pelo menos hoje, a carga insuportável que ele carrega há mais de um século parece um pouco mais leve. O alívio é sempre passageiro, mas ele sabe que o peso nunca mais será tão pesado quanto foi antes. De lá partimos para Nick Fury, que fica sabendo através de Logan sobre as joias do infinito. E para Nick Fury, simplesmente assim a peça que faltava se encaixa no lugar. Nick Fury esperava encontrar alguma pista que o levasse ao próximo estágio desse pequeno mistério. Mas ele não encontrou nada, e sua equipe escolhida também não encontrou, o que por si só levantou algumas dúvidas de bandeiras vermelhas. Segundo Nick Fury, não há pessoas inteligentes o suficiente para evitar isso, mas o Gavião Noturno é uma pessoa inteligente o suficiente, segundo ele.
E se houver uma nova joia do infinito em jogo, então o Gavião Noturno está procurando por ela. Segundo Nick Fury, se a Pedra da Morte tem alguma coisa a ver com seu amigo morto, então agora ele sabe como encontrá-lo. Se Phil Coulson estiver vivo de alguma forma, Nick Fury pede para que ele aguarde só mais um pouco, porque já está a caminho. E Nick Fury realmente precisa se apressar, porque Phil Coulson está sendo torturado. O Falcão Noturno está utilizando o dispositivo de modificação de comportamento, mas o Phil Coulson ainda consegue resistir para sua surpresa. Zombeteiramente, Coulson diz ao Falcão Noturno que isso é devido à sua força de vontade, é por isso que o chamam de Indomável. Mas, segundo o Falcão Noturno, isso não é uma boa notícia, e que ele terá que recorrer a medidas extremas para ter acesso ao poder. Então Phil Coulson diz que ele não precisa fazer isso e que o controle mental está começando a funcionar. Com seu sarcasmo, Phil Coulson completa dizendo que ele deveria dar mais uma chance à máquina. Com a saída do Falcão Noturno, Phil Coulson tenta se soltar utilizando o poder da Joia da Morte, mas não é bem sucedido. Ao sentir a presença de alguém na sua retaguarda, Phil Coulson então novamente dá a ideia deles utilizarem a máquina. Mas quem surge ali é Nick Fury, e ele diz que essas luzes o deixam um pouco confuso. Phil Coulson revela que conversou sobre isso com o Falcão Noturno e eles chegaram à conclusão de que provavelmente isso é sua vontade indomável. Nick Fury pergunta como ele pode estar vivo, então Phil Coulson revela que tudo isso é por conta da Joia da Morte. Nick Fury revela que já sabia disso graças a um canadense e que felizmente o Falcão Noturno não movimentou esta instalação. Entrar aqui sem alertar o Falcão Noturno, no entanto, não foi parte difícil, mas ele não seria nada se não fosse bom em seu trabalho. Nick Fury então pergunta se Phil Coulson está pronto para ir. Phil Coulson revela que o Falcão Noturno tem um scanner que pode rastreá-lo. Tudo o que o Phil Coulson quer é sair de lá e ter o Thor ao seu lado. Então Nick Fury apresenta uma saída, dizendo que não é o Thor, mas que pode ser um ótimo aliado. A história inicia na Floresta Nacional do Monte Hood, em Oregon. Colleen Wing, também conhecida como Lady Samurai, faz uma ligação para sua atual parceira de trabalho, Misty. Ela acredita que Misty possa pensar que ela está com problemas novamente e precise de ajuda. Colleen ironicamente diz estar bem e que faz um passeio descontraído por alguns bosques bonitos, e que ela não vai precisar de ajuda, pois sabe o quão ocupada a Misty é com assuntos do FBI e o Homem-Aranha sendo seu estagiário. Colleen está ali porque ouve uma voz na sua cabeça, e é de um cara que se chama Word Mind. Ele quer que ela seja sua guarda-costas. Colleen então deixa uma mensagem de voz de 10 minutos e conclui que se Misty não tiver notícias dela em algumas horas, é porque deu ruim. Ela encontra o Word Mind. Ele agradece por ela ir, mas Colleen diz que não teve muita escolha, sendo ele um telepata falando insistentemente na sua cabeça. Ele revela ter receio, pois recebeu o poder de telepatia há poucos meses. A Joia da Mente o procurou e se ligou a ele. Seus poderes naquele momento são limitados, mas quando ele encontrar os outros portadores das joias, isso vai mudar. Colleen fica sem entender e o questiona sobre o motivo de querê-la como guarda-costas, já que ele porta uma joia do infinito, e conclui que pelo tipo de pessoa que ele vai enfrentar, no caso precisará de alguém mais poderoso. Então, com seu olhar flamejante, ele apenas diz que tudo o que precisa é dela mesmo. Colleen Wing fala que se ele tiver algum problema com algum ninja que até pode ajudar. Agora as coisas de nível cósmico ou que envolva grande destino, talvez não seja a pessoa certa. Então Word Mind diz que alguém está chegando e que sabe como impedir isso. Aquele que logo chega está seguindo a assinatura de energia da Joia da Mente há dias. Colleen desacredita ao ver Thanos, que chega dizendo sobre o pequeno humano que ali lê os seus pequenos pensamentos, apenas para descobrir o que ele está prestes a fazer com os dois. Word Mind sabe o que Thanos pensa que vai fazer, só que deixa claro ser difícil, pois Colleen está ali. Na dúvida, ela se aproxima de Thanos e diz empunhar uma espada pontuda que está em sua família por gerações. Então Thanos a quebra como se fosse nada, e manda Colleen para longe com outro leve toque. Thanos pergunta para Word Mind se aquela é toda a resistência que ele oferece. Então Word Mind diz que Thanos entendeu errado, pois Colleen é um ponto de luz na escuridão e que não estava ali para o proteger, e sim proteger o Thanos dele.
O Word Mind entra na mente do Thanos e diz ver sua história desenrolando como um filme de terror ao ver tanta dor, solidão e trevas. Enquanto Thanos fica sem reação, o Word Mind continua dizendo que Thanos ainda acredita vencê-lo por achar que ele é igual a todos os outros. Ele revela que a Joia da Mente o escolheu por ser capaz de superar sua própria treva, e afirma que, na verdade, Thanos tem muitos traumas da infância e que pode mudar tudo, tirando todas aquelas memórias distorcidas, e que então Thanos será outro. E antes de dizer o que Thanos se tornará, o Word Mind é interrompido. Thanos o imobiliza para logo em seguida atravessar seu tórax com apenas um leve soco. Thanos fica feliz em ver a pequena pedra da mente de novo, mas parece que ela não quer ficar com ele. A joia começa a brilhar em sua mão. Então ele diz que a joia não voará para longe e que não escapará. A joia parece chamar ajuda. Thanos se pergunta quem é poderoso o suficiente para proteger a pedra dele naquele momento. Então chega ninguém menos que o Hulk, num estrondo pouso que claramente podemos ver tudo abalar ao seu redor. Enquanto Thanos observa, Hulk diz ter vozes o suficiente na sua cabeça e que não precisa de mais ninguém. Thanos revela que aquele que o chamou está morto e o Hulk pode sair agora, porque nada do que acontece ali tem a ver com ele. Mas Hulk deixa claro que não quer fazer isso, e mesmo com a insistência de Thanos, ele repete que não fará. Então, após Thanos direcionar sua manopla na direção do Hulk, dizendo que ele fará exatamente o que ele foi mandado, Hulk o atacou com uma bela mordida no pulso e um gancho no estômago. Em seguida, Hulk desceu uma tapa na cara do Thanos e deu risada. Enquanto Thanos pega o Hulk pela garganta, fala que já o venceu antes sem esforço e fará isso de novo. Hulk ri e diz gostar da confiança do Thanos. Isso faz ele ser engraçado e que ele nunca o venceu. Hulk pergunta se Thanos quer a joia, mas antes de qualquer resposta, afirma que Thanos não pode ter isso. Thanos fala o que um bruto como Hulk faria com a joia da mente. Então Hulk diz que não quer isso e que simplesmente não vai deixar Thanos ter enquanto novamente é agarrado pelo pescoço. Hulk continua sendo arrastado pela floresta enquanto escuta Thanos falar que sua mente é minúscula e fraca. Isso deixa o Hulk enfurecido. Ele pergunta do que Thanos o chamou e repetidamente vira o jogo agarrando Thanos pelo pescoço. Hulk toma uma bela cabeçada e escuta novamente que é fraco, mortal e pequeno. E depois de lhe dar um potente gancho, Thanos diz que matou deuses e pergunta do que Hulk pode se gabar. Hulk responde que é matando o cara que mata deuses. Os dois gigantes seguem naquela luta brutal, destruindo toda a floresta. Chego até a duvidar qual deles vai vencer essa. Quem você acha que é mais poderoso, o Hulk ou o Thanos? Depois chega o momento que essa luta parece até estar equilibrada. É uma porrada atrás da outra. Eu até esperava que Thanos iria seguir uma tática de luta, mas essa está no estilo luta livre. Thanos joga o Hulk contra uma parede de pedra para logo em seguida dar uma pelada, lançando o poder de suas manoplas na direção do gigante Esmeralda, que mesmo assim pula em cima do Thanos, apenas para ser imobilizado em seguida. Thanos dá um fatality que até parece ter deslocado o pescoço do Hulk. Enquanto ele fica de joelhos, Thanos lhe dá as costas e sai andando dizendo palavras de insulto. Hulk dá uma estralada no pescoço e repete para Thanos não dizer isso. Que não o chame assim. Enquanto reclama, Hulk aplica um potente soco nas costas do Thanos, que de certa forma abre uma gigantesca cratera no chão. Enquanto Thanos fica de joelhos agonizando, Hulk zomba do que aconteceu e é chamado por outra pessoa que, antes de se revelar, diz que a Joia da Mente agradece por ele responder ao seu chamado. Era a Colin, que logo escuta Thanos dizer sobre o desespero dela ter causado sua união com a joia. Thanos afirma que percebe isso. É claro que não é nada além de uma substituta indigna. Ele pede a pedra e ela diz sim. Mas logo em seguida empala sua espada sem misericórdia no pescoço de Thanos, que, é claro, depois disso não esboça nenhuma reação. Ela sabe que isso não vai mantê-lo no chão por muito tempo, mas que é o suficiente. Então, Hulk pede para que Colin se afaste e assola a cabeça do Thanos no chão após outra porrada colossal.
Segundo Hulk, isso é o suficiente. Ela agradece Hulk e conclui dizendo que se a pedra não tivesse o encontrado, Thanos teria dado o primeiro passo em direção dela. Então Hulk vira para Colin e diz para avisar a Bugiganga que nunca mais faça isso. Ela concorda e enquanto Hulk sai andando, ela diz que o dia foi estranho e espera que o correio de voz da Misty não esteja cheio. E assim chegamos ao fim dessa que é a edição anual do Incrível Hulk, onde de certa forma o Hulk meio que dá um sacode de leve no Thanos. Mas sabemos que isso não será capaz de parar o Titã, que vai seguir na sua busca implacável de reunir todas as joias para criar uma nova. Seguimos com Nick Fury e o agente Coulson. Fury pergunta a Phil como é que o Falcão Noturno estava planejando tirar a Pedra da Morte dele. Coulson não sabe exatamente, mas ele pensa que tudo isso é porque ele tem uma vontade indomável. Fury pergunta se o Falcão Noturno quer fazer este mundo se tornar a realidade alternativa que ele sempre falou após reunir todas as joias do infinito. Phil lembra que naquela realidade era o presidente de Fury, que então afirma ter sido uma realidade idiota. Eles seguem até uma sala e lembram que não podem fazer o serviço pela metade. Agora eles são pegos de surpresa. O Falcão Noturno começa a bater nos dois, que parecem não conseguir esboçar qualquer reação por um breve momento. Enfim, Fury revida enquanto Coulson fica no chão pedindo por um momento. Fury pede para ele se levantar, pois precisa de ajuda. Então alguma coisa acontece. Coulson acessa os poderes da Pedra da Morte e pede para o Falcão Noturno recuar, pois não quer matá-lo. Fury fica bastante orgulhoso do seu amigo que enfim tem superpoderes. Ele quer saber o que Phil sente em sua mão quando ela brilha dessa forma. Fury sempre gostou dos poderes que brilham. Coulson pede novamente para o Falcão Noturno parar, mas ele diz que não vai fazer isso. Ele sabe que isso não vai matá-lo, e além disso, ele está apenas tentando construir um mundo melhor. Fury diz que o mundo do Falcão Noturno não é um lugar melhor, e sim apenas o lugar dele. Então o Falcão Noturno diz que não vai deixar Coulson pará-lo. Com essa decisão, Coulson então lança seus poderes. Daqui, então vamos para Nova York. Lembre-se que os antigos egípcios acreditam no Ba como uma parte da alma que poderia deixar o corpo durante o sono. Dessa forma, ela vaga durante a vida e a morte. Mas Mark não se lembra que um Ba poderia brincar no meio do trânsito. Ele tenta ajudar a alma que então logo foge, o levando para um hospital. Mark sabe que ele foi trazido aqui por algum motivo e logo ele percebe que os Bas de todos estão voando dentro do quarto. Ele veio para ajudá-los, mas percebe que um deles não tem Ba. Segundo a enfermeira, essa mulher desmaiou perto de uma ponte na cidade. Eles não sabem nada sobre ela e ela não conseguiu acordar à noite. Mark pede para a enfermeira sair do quarto e fechar a porta. Ele se lembra quem é essa mulher, Colin Wing. Os dois têm amigos em comum também. Mark percebe que o que brilha em seu peito é a Pedra da Mente. Colin está sonhando, mas esse sonho não é dela. Tudo neste lugar está errado. Ela sente que não deveria estar neste lugar e por algum motivo ela esqueceu o porquê. Então o pesadelo aparece e começa a perseguir Colin, que foge tentando escapar. O sonho reinicia e mais uma vez, este não é o sonho dela, tudo neste lugar está errado. Ela sente que não deveria estar neste lugar e por algum motivo ela esqueceu. E de repente, o pesadelo aparece das sombras mais uma vez. Ela se pergunta quanto tempo se passou e por quanto tempo ela continuará escapando. Então uma porta marcada com o símbolo da lua aparece. Assim, ela permite que Colin volte para o hospital. Ela percebe que Mark está no chão e pede para ele acordar. Ela também pergunta o que são essas coisas. Mark responde que são os espíritos baixos dos sonhadores que foram expulsos de seu corpo. Colin agora entende o que aconteceu. Ela os expulsou e fez isso sem perceber. O Cavaleiro da Lua pergunta como ela conseguiu a Pedra da Mente. Colin responde que foi ela quem a escolheu. Ela veio para Nova York para encontrar uma maneira de lidar com tudo isso, mas o poder dela é muito grande. Colin tinha muitos pensamentos na cabeça, então ela desmaiou quando abriu os olhos. Um homem chamado Pesadelo estava a perseguindo.
Mark a interrompe e pergunta como ela conseguiu ficar aqui e ao mesmo tempo deitada ali. Colin também está confusa. Mark rapidamente deduz o que está acontecendo. Ela não acordou. Colin entrou no sonho do Cavaleiro da Lua. Mark vai até uma cortina. Do lado de fora da janela, ele encontra o pesadelo que pede para ele relaxar. Tudo vai acabar rapidamente assim que ele tiver a Pedra da Mente. Mark pede para o pesadelo parar. Colin está dormindo, é uma viajante da noite e está sob sua proteção. Mas o pesadelo não vai desistir. Este é o seu território. Todas as mentes que sonham estão dentro de seu domínio. Mark não parece muito preocupado. Há algo com o que o pesadelo não contava, porque o Ba de Mark não foi expulso quando o pesadelo entra em sua mente. E o primeiro que ele encontra é Jake. Ele presume que eles foram capazes de suportar a expulsão porque sua mente está fraturada. Eles foram atacados psiquicamente muitas vezes. Jake sabe como se defender naquele território, e o ataque é lançado. O pesadelo não pode fazer com ele o que faz com alguns humanos, pois Jake é insignificante. De repente, o pescoço do pesadelo está amarrado. Agora, ele enfrenta Steve, que não se acha especial, mas ganhou muito dinheiro na bolsa de valores. Ele diz que sua outra persona corre pelos telhados de pijama para ter a aprovação do Deus da Lua e não há espaço para o pesadelo aqui. Há momentos em que não há espaço suficiente nem para Steven, Jake e Mark. O pesadelo então cai num buraco sem fim e pede que isso acabe. Colin pergunta o que aconteceu e o Cavaleiro da Lua explica que o pesadelo encontrou suas outras personalidades. Ele escapou, mas tentará pegar a pedra do mundo real, então Colin decide que deve acordar, mas não sabe como vai enfrentar o pesadelo. Mark lhe dá uma pista de que ela deve usar a pedra com poderes incríveis que ela tem em seu peito. Colin poderia fazer isso, mas ela já está com medo e ultimamente isso tem causado muito caos. De acordo com a personalidade de Mark, não há nada de errado com um pouco de caos, desde que seja apontado na direção certa. Agora, o Cavaleiro da Lua pede a Colin para sair de sua cabeça. O pesadelo do mundo real está prestes a pegar a pedra. Colin acorda, ela está usando a Pedra da Mente e é incrível. Sua consciência se expandiu tanto que chega a lugares além daqui. Com essas habilidades, Colin controla os Bas e os faz atacar o pesadelo, o que lhe dá tempo para pegar sua espada e se preparar para o ataque final. Colin corta o Senhor dos Pesadelos. Finalmente, Mark acorda, se levanta e propõe levar Colin na missão da meia-noite, onde eles poderiam estudá-la. Colin rejeita o convite. A Pedra da Mente a escolheu, embora ela não saiba para quê. É a primeira vez em sua vida que Colin não sabe o que vem a seguir. Ela treinou desde criança para ser samurai e viveu na disciplina. Talvez seja a hora de aceitar um pouco de caos. Mark concorda, mas pede que ela não se empolgue tanto e que ela não se perca dentro da Pedra da Mente. Enquanto Mark se retira, podemos ver que aqui tem alguém à espreita. E depois, em uma cama de hospital, um velho está esperando, quando de repente Phil Coulson se materializa. Ele não sabe por que está aqui. Um momento atrás ele estava em outro lugar, mas não se lembra. O velho pede para ele não se preocupar. Ele também fica confuso o tempo todo. Phil sabe disso. O nome do homem é David, e ele sabe que Phil é a morte. Ele estava esperando por uma mulher meio esqueleto. Phil responde que todo mundo diz isso, e depois pergunta se ele está pronto. David diz estar pronto e sai da cama. Em vida, David tem sido insuportável, especialmente desde que ele perdeu sua esposa. David olha para seu cadáver e percebe que ele está muito velho. David pergunta a Phil se sua esposa Mary estava pronta. Phil não sabe por que não falou com ela. David pergunta se outras pessoas estão sempre prontas. Coulson responde que não, mas a maioria das pessoas pensam que a morte é injusta e que não tiveram tempo suficiente. David tem certeza que esta vida não deve ser fácil para Phil. Ele presume que não, mas então começa a ouvir uma voz. É a voz de Nick Fury. Coulson agora está matando o Falcão Noturno. Phil recupera a consciência e não entende por que estava em um hospital e também em um acidente de trânsito e também com uma pessoa com um ataque cardíaco.
Fury pergunta se Coulson está bem, mas ele não está, porque descobriu que se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo. Coulson nem sabe o que é agora. Ele reaparece no hospital mais uma vez, e David não está por perto. Mas Fury o faz retornar novamente. Ele diz que Coulson deve controlar o poder que está usando. Fury ordena que ele mantenha a compostura, e então os dois começam a recuar, pois não querem estar aqui quando o Falcão Noturno acordar. Daqui, então vamos para Nova York, em Coney Island. Billy e Christina estão dando um passeio. Esse lugar é muito próximo da cidade e não é muito caro vir aqui. O único problema que Billy aponta é que a comida é muito cara. Christina pede para ele não se preocupar, talvez esteja perto do aquário. Lá vende comida mais barata. Então Billy avista algo ao longe. Parece ser um menino cachorro e ele está roubando o dinheiro das pessoas. Billy mostra para Christina, mas quando ela olha, ele não está mais lá. Billy se pergunta se talvez fosse uma das criaturas da Madame Monstruosidade. Christina pergunta se talvez não fosse uma máscara. De repente, Billy sai correndo. Ele sente muito por ter que deixá-la, mas ele tem que colocar seu traje, pois este é um trabalho para o Garoto-Aranha. Billy não quer que aquele garoto seja pego. Ele acha que se falar com ele, pode resolver o assunto. Não muito longe de lá, Apex e o Multidão estão procurando a Pedra da Mente. Apex pega um panfleto de uma mulher que afirma ser uma vidente. Ela usa uma pedra, então o Apex pensa que talvez ela seja o usuário da Pedra da Mente. O Multidão não acredita que isso seja verdade e diz que ela é apenas uma trabalhadora naquele parque. Mas Apex insiste que as Pedras do Infinito querem ficar juntas novamente. É por isso que os dois se juntaram, pois juntos eles serão muito mais fortes. O Multidão pede para ele se acalmar, mas ele pode estar certo. O menino pode sentir uma Pedra do Infinito bem perto daqui. O Apex vê ao longe um lugar que vende algodão doce e pensa que talvez o usuário da Pedra da Mente está lá e que eles saberão até comerem todo o algodão. Mas o Multidão diz que não come. E realmente o usuário da Pedra da Mente está por perto, como podemos ver Colin observar. Voltamos para Billy, que continua procurando o menino, mas não o vê, até ouvir que alguém roubou sua carteira. O Garoto-Aranha intervém para tentar ajudá-lo, mas o ladrão dá um chute na cara dele, e a vítima pensa que o Garoto-Aranha queria ajudar o ladrão. O homem suspeita que todas as pessoas-aranhas são iguais, todos são considerados como uma ameaça. Billy responde que isso não é verdade e promete encontrar sua carteira, mas que precisa só de um pequeno momento para descobrir onde isso pode estar. O menino-aranha de repente percebe que o menino-cachorro entrou em uma barraca e o segue. Ele comenta que roubar é errado, mas também sabe que às vezes é difícil sobreviver estando sozinho. O menino-cachorro ataca o menino-aranha, que reage imediatamente o jogando no chão. Ele pede perdão e diz que não queria machucá-lo. O menino-cachorro se apresenta e revela que seu nome é Ark. O Garoto-Aranha disse que por um momento pensou que Ark fazia parte das criaturas monstruosas. Ark responde que não é uma aberração e culpa o Garoto-Aranha por arruinar sua audição. Billy pergunta de qual adição ele está falando, e a resposta chega. Ele está falando do Circo do Crime. Eles estão por trás de tudo isso, e culpa Ark pelo que aconteceu. O Circo do Crime não aceita membros que trazem heróis diretamente para o esconderijo deles. O mestre do ringue então ordena que seus lacaios peguem o Garoto-Aranha. O Bala de Canhão Humana é o primeiro a atacar, mas o Garoto-Aranha consegue se esquivar. O próximo a atacar são os Grandes Cômbonos, mas Billy também consegue evitá-los. No entanto, o garoto é capturado pela Princesa Python. O mestre do ringue começa a explicar que sua vida não é muito fácil. Liberar o Circo do Crime é um grande problema, pois os membros vão e vêm. Ele diz que tem tanto uma mestre do ringue como uma madame líder tentando o enganar. E tudo isso tem relação ao Homem-Aranha, que fez todo mundo zombar do mestre do ringue. Depois disso, então todos os criminosos da cidade pensam que ele é um perdedor. Billy pergunta se talvez ele esteja pensando em ter um circo que não cometa crimes. Em resposta, o mestre do ringue pede que Bruto esmague o Garoto-Aranha. Mas a Princesa Python o impede. Ela não quer que sua cobra se machuque. O golpe é evitado e o Bruto quebra a parede do outro lado. Eles encontram o Multidão e o Apex,
que não ficam muito felizes ao verem esses artistas de circo agindo como valentões com o Menino Aranha. Além disso, Apex diz que o algodão doce dele está arruinado com tudo aquele pó de concreto e isso o deixou muito estressado. O mestre ordena que eles o ataquem. Apex revida e envia a bala humana para a água. Vendo isso, os Grand Gambonos ficam extremamente assustados. Brutus diz que não ficou assustado, pois garante ser um homem forte. Então Apex diz estar feliz em conhecê-lo, pois nesta mesma semana ele acabou de derrotar Thor e o campeão do universo. E talvez Brutus será um bom oponente. O Multidão, por sua vez, diz que não vai deixar eles maltratarem o menino e libera suas construções de alma. No meio de tudo isso, o mestre do ringue sai em perseguição do Garoto Aranha. E enquanto tenta hipnotizá-lo, diz que se seu circo for derrotado, o Garoto Aranha vai ter que lutar por eles. Só que no mesmo tempo o mestre é capturado. O Multidão se apresenta e diz ter a Pedra da Alma, e que foi capaz de conjurar aquelas almas graças a Billy, que imaginou, que pensou naqueles heróis. Billy aproveita a confusão e bate no mestre do ringue. Ele pergunta ao Multidão se ele pode sentir todas as almas ao mesmo tempo, porque isso parece um grande fardo. O Multidão responde que é, mas ele tem uma responsabilidade. Billy entende muito bem sobre responsabilidade e acha que o Multidão deveria conhecer o Homem-Aranha. Então ele se lembra que Ark escapou quando a luta começou, só que o Multidão promete ajudar a encontrá-lo. Momentos depois, Ark é parado pela construção de um lobisomem enquanto fugia. O Menino Aranha então chega e pede para ele devolver todas as carteiras. Ark promete entregar enquanto pede para não deixarem o lobisomem o comer, e assim que ele entrega, sai andando. Billy pergunta ao Multidão se eles deveriam se preocupar com seu parceiro Apex. Então, o sintetizador pede para ele não se preocupar. Apex é bastante forte. O que os dois não sabem é que Ark não devolveu tudo. Somos levados a Apex, que fica muito decepcionado, pois não precisou usar quase nada de sua força. Billy pede que Ark devolva tudo que roubou, mas o mestre do ringue pede para ele não desistir. Mas logo uma espada passa à sua cabeça. Era de Colin, mulher quem o Menino Aranha diz reconhecer. Ele menciona que ela é amiga do Demolidor e de outros heróis legais. Ela explica que agora é muito mais do que isso. Ela é a usuária da Pedra da Mente, e que estava se escondendo, pois queria saber se o Multidão e o Apex eram confiáveis. Mas agora que viu que eles ajudaram o Menino Aranha, pode confiar um pouco neles. Billy pergunta se talvez ele também vá receber uma Pedra do Infinito. Colin responde que não, mas o que ele pode fazer é com que esses criminosos vão para a prisão. Dito isso, os três portadores vão embora, dizendo que Billy tem uma boa alma. Colin recomenda que eles sigam para algum lugar menos povoado, pois lá eles poderão conversar com mais calma. No entanto, neste mesmo momento, eles são surpreendidos. Star e as outras joias também estão aqui, e ela afirma que essa conversa em família está começando aqui e agora. De lá somos levados para Coulson e Fury, que estão viajando de carro, e embora Fury fala com Coulson, parece que ele está longe pensando em outra coisa. No final, sua mente está distraída e ele pergunta a Fury o que ele estava dizendo. Fury pergunta se ele está bem. Coulson responde que está, mas não consegue evitar de pensar que estava morto. É uma experiência muito estranha. Ele prefere estar vivo, mas não consegue parar de pensar na morte. Nick explica que existe um grupo de apoio para aqueles que retornaram dos mortos para quem ele poderia fazer alguma ligação e ajudá-lo. Coulson agradece o apoio e Fury pergunta se eles estão se aproximando. De acordo com Phil, a varredura do Falcão mostra que todas as pedras estão convergindo para Nova York. Phil também comenta que está com muita fome, então quer comer um hambúrguer, que era algo que sentia muita falta de comer. Nick pergunta se ele lembra de como é estar morto e como ele está se saindo com a Pedra da Morte. Coulson diz que não se lembra muito bem de quando estava morto, mas que pode sentir a joia. De acordo com Coulson, ela está fria, mas gera pulsos de energia como uma bateria. Phil pergunta o que eles farão quando encontrarem os outros portadores de pedras. Nick espera que esses novos portadores os tenham tornado um pouco mais responsáveis, mas, de repente, alguém sugere que é melhor eles ligarem para o Thor. A Pedra do Tempo apareceu e Nick o reconhece como sendo Hector Bautista, mas Hector pede para ele chamá-lo de hora extra.
Coulson pode sentir que entrou em conexão com a Joia do Tempo e por causa de sua presença, ele sente 3 vezes mais forte. De acordo com o Hora Extra, esse é o efeito que eles têm estando próximos um do outro. Hector então pergunta se ele pode comer mais um pouco de seu hambúrguer, porque mais tarde ele terá que lutar contra Thanos e agora está com muita fome. Coulson diz para ele dar uma mordida, e Nick Fury pede mais informações sobre aquela batalha com Thanos. Na prorrogação, ele responde que a batalha não está indo muito bem, e é por isso que ele está aqui, só que não pode dar muitos detalhes. Alterar o passado é uma ciência bastante delicada. O Hora Extra pergunta se ele pode se sentar e começa a explicar que Coulson é a chave para tudo isso. Thanos trancou a morte dentro da Pedra da Morte, e por esse motivo, Thanos tem um controle sobre ela, ou seja, ele tem algum controle sobre Coulson. A batalha em que ele está depende de como Coulson resistirá a esse controle. O destino do universo depende de Coulson. Então Hora Extra desaparece e Nick Fury olha para Phil com uma cara de como sabe o que tem que fazer. E então ele pede outro hambúrguer, mas dessa vez para a viagem. Há quem afirme saber o que o leva a derramar o sangue que ele derramou. Eles pensam que é amor, no entanto seu amor o levou a um ato de aprisionamento. E a morte foi colocada dentro de uma pedra polida. Uma pedra que então fugiu da posse de Thanos, pois o amor de Thanos não é uma coisa pura e bela. Não é o amor que o motiva, nem o ódio, nem a solidão, a raiva ou a sede de poder. O que motiva Thanos é o conhecimento de que Thanos está certo e todo mundo está errado. É o dever que o motiva. Só ele sabe da volatilidade das joias do infinito. Só ele sabe que o melhor momento para atacar é antes que eles possam se unir. O universo conta com ele. Em outro lugar, Thor sobrevoa Manhattan em direção ao ponto de encontro estabelecido entre ele e o restante dos Vingadores. Mas apenas a Capitã Marvel está lá. Thor pergunta onde está o restante dos Vingadores e descobre que todos estão presos na Cidade Impossível até que Tony Stark consiga descobrir como se teletransportar através de um campo de força misterioso. A Capitã diz que se o que o Nick Fury falou for verdade, então acredita que eles não chegarão a tempo para impedir Thanos. Thor diz que eles terão que resolver essa situação eles mesmos. E apesar das joias do infinito terem escolhido alguns hospedeiros razoáveis, outros não são. A Capitã fica sabendo que a Joia da Morte, que no caso teve conhecimento agora, ressuscitou Phil Coulson. Phil a cumprimenta formalmente e acaba zombeteiramente sendo lembrado que ficou sentimental. Nick Fury avisa que os portadores das pedras estão se reunindo aqui enquanto eles falam. E quando questionado por Thor sobre o Thanos estar a caminho, Nick Fury afirma que recebeu esta informação do Hector Bautista, ou o Hora Extra do futuro. Sendo assim, Thor concluiu que eles não têm tempo a perder. Phil Coulson decide ficar afastado. Ele sabe que as pedras se impulsionam estando próximas, e tem medo do que pode acontecer se ele chegar muito perto. A Capitã Marvel pede que Fury fique com Phil enquanto ela e Thor vão cuidar disso. Então Fury diz que é melhor eles irem lá rápido, porque parece que eles estão discutindo. Não muito longe dali, realmente eles não pareciam estar num entrosamento, já que Star parece não acreditar no que o outro grupo falou. Ela diz que os outros portadores são um bando de idiotas, enquanto a própria e os seus 2 companheiros são os legais. O Ápice diz não ser um idiota, enquanto Colin informa seus nomes. Ela chega a ser coerente ao lembrar Star que todos aqui são portadores das pedras. Colin diz que o antagonismo não é o melhor caminho. Star responde dizendo que Colin não está no comando e que a pedra da realidade supera a da mente. Segundo Colin, isso não se trata de jogo pedra, papel e tesoura, mas Star diz ser exatamente isso e que sua habilidade é superior. Ela proclama estar no comando, já que suas construções de mãos ironicamente diziam estarem a favor além do Hora Extra. Star diz que tem um plano para todos eles e não serão mal feitos porque ela é a única que tem valores. Então, quando o Hora Extra diz que também tem valores, é ameaçado de ser transformado num bode. Thor e Capitã Marvel chegam saudando os portadores das pedras e o Ápice pergunta se eles vieram para lutar. Mas Thor diz que não, eles estão ali em nome da paz. Star fica feliz em ver Carol. Elas se cumprimentam e quando Colleen Wing é questionada sobre como ela se envolveu nesse problema, é dito ser uma longa e maluca história. Colleen quer saber se Carol está aqui para ajudar.
Ela diz que sim, e a primeira coisa que precisam fazer é com que todos eles se afastem uns dos outros, pois a proximidade pode torná-los voláteis. Isso cria uma desconfiança em Star, que acredita que a única intenção ali era de tirar o poder deles. Star altera a realidade, criando gigantescas mãos que agarram o Thor e afundam a Capitã Marvel no chão, enquanto diz para eles tirarem as mãos de suas pedras do infinito. Nick Fury vê tudo de longe e conclui que isso não é bom. A multidão pede para Star esperar um segundo, pois não seria bom lutarem contra os Vingadores. Só que Star diz controlar a realidade, sendo assim, pode fazer qualquer coisa que quiser. O Hora Extra concorda que eles devem realmente parar por um segundo, enquanto a Capitã Marvel se levanta perguntando em qual parte do Viemos em Paz Star não entendeu. Após Thor ser jogado no chão, o Ápice se aproxima dizendo que não vai entregar sua pedra. Thor revela que não quer e mesmo assim recebe um soco que o joga para longe. Coulson começa a usar o poder de sua pedra, enquanto é advertido por Nick Fury. Ele segue até o local da luta. A Capitã Marvel pede para Star se acalmar antes que alguém se machuque, mas a atinge com um soco. Em seguida, Carol é pega pelo portador da Pedra do Espaço, que ordena para ela não se mover, pois os portais permanecerão abertos até que ele ordene o contrário. Star gosta do que vê e diz que se ela não obedecer, é para quanto cortá-la, igual fazem com o Sushi. Star sente que seu poder aumentou e acha isso fenomenal. Isso acontece quando o Fio se aproxima, mas a multidão parece não sentir-se bem tendo muito poder, e diz que uma das almas está tentando se libertar. O Hora Extra tenta acalmá-lo e diz que vai pausar o tempo. Fio está aqui agora, mas não se lembra como chegou. A multidão diz que tem algo muito forte que ele não está conseguindo parar. Então podemos ver a alma de Thanos. Star quer imaginar mais do que meras mãos agora. Colin pergunta se é esse o Thanos com que eles terão que lutar. Então logo depois de ser atingida por ele, Star cria um pé gigante que chuta aquela alma. O Ápice pede desculpas pro Thor, quem ele diz considerar um irmão. Mas como as joias do infinito escolheram cada um deles para um propósito especial, ele não poderia desistir do seu destino, assim como Thor não pode desistir do Mjolnir. Enquanto estava imobilizada, a Capitã revela a Quanto que pode sentir o universo em sua pele, que conhece cada quadrante, cada galáxia, cada planeta, cada nebulosa e topo de colina. Ela se comunica com o Homem de Ferro e pergunta se alguém pode se teletransportar até aqui. O Homem de Ferro pede mais alguns minutos e pergunta se é possível. Então ela atinge Quanto com uma construção de poder e diz que vai dar conta. Carol maceta o Ápice ao fundo, enquanto Star se vangloria dizendo que pode mudar o mundo, fazê-lo melhor, fazer qualquer coisa que quiser. Só que ela é surpreendida por Colin e tem uma espada rente à sua cabeça. Colin quer conversar sobre a melhor forma de usar essas pedras dentro delas, mas Star não quer saber. Como eles possuem o poder supremo do universo, segundo ela, o certo é começar a agir como tal. Enquanto lutam com a alma de Thanos, a Capitã Marvel acredita que eles correm o risco de perder o controle dessa situação, mas Thor acha ser bobagem e enquanto alguém parece chegar de um portal ao fundo, ele afirma que a maré está quase mudando a favor deles, pois pode sentir. E isso porque eles são os Vingadores e sempre ganham um dia. Só que não é o que parece ser quando nos é revelado que quem chega aqui é o verdadeiro Thanos. Ele quebra aquela construção de si mesmo tão facilmente e quando atacado pelo Hora Extra, faz o mesmo. A Carol se aproxima e pede para Thor não deixá-lo pegar a Joia do Tempo, antes de ser mandada para longe. Mas Thor também é macetado antes de também ser jogado. Fio se aproxima e pede para Thanos parar. O Titã percebe que está diante da Pedra da Morte e diz que mesmo nessa forma fraca e insignificante, ela ainda é majestosa. Fio agradece e diz que terá que destruí-lo. Mas Thanos discorda e diz que foi ele que a prendeu e a formou. Ela é sua pedrinha e não agirá contra ele. Então o Ápice retorna socando Thanos enquanto Fury também surge tentando acordar o cônsul. Enquanto Thanos está afundado na rocha, Star pede que Quanto se levante logo e teletransporte o Titã Louco para o Sol. O Ápice pede que Thanos se levante para ser pulverizado, mas Thanos está de olho em Quantum. Ele diz que vai pegar a Joia do Espaço e joga um construtor de poder de sua manopla. No entanto, é atingido pelo próprio golpe quando Quantum usa seu poder.
O ápice elogia seu companheiro portador da pedra e pede que não jogue Thanos no sol ainda, porque também quer se divertir. Só que Quantum deu um vacilo ao deixar o portal aberto por muito tempo, e foi atingido pelo Thanos, que afirma ser um erro de iniciante. Ele retira a joia de Quantum e coloca em seu elmo, enquanto o ápice se aproxima dizendo que Thanos não matará mais nenhum portador da pedra hoje. Star tenta alertar o ápice que Thanos tem a pedra do espaço, mas é tarde demais. Ele também cai perante o Titã Louco. Colin surge cravando a espada na cabeça de Thanos novamente, então ele pergunta se ela acha que está mais forte só porque as outras pedras estão por perto. Enquanto Thanos a imobiliza, diz que ao fixar as pedras em sua manopla ou em uma coroa, as pedras do infinito são uma só e têm todo o poder do universo. Thanos completa dizendo que eles não são um, estão fraturados e são fracos. Ele maceta Colin enquanto diz que vai pegar a Pedra da Mente. Star fica horrorizada ao ver aquilo e decide fugir usando seus poderes para alterar a realidade. Ela sai em retirada para a segurança. No entanto, Thanos também a captura e retira sua joia. Thor tenta falar, mas é silenciado pelo Titã, que afirma ter trabalho a ser feito. A Capitã Marvel pede que Thanos lute com ela, mas quando Carol tenta usar seu poder, percebe algo errado antes de ser afundada no chão. Ele revela que tinha acabado de tirar seus poderes. A multidão está sem saber o que fazer e diz que existem muitas almas e todas estão lutando para sair. Thanos então o despedaça e, já com a joia da alma em sua posse, afirma saber lidar com isso. Enquanto pulveriza Nick Fury, Thanos segue na direção de Phil Coulson e pede que sua pedrinha vá até ele também, pois ela não é pertencente a um mero homem mortal. Mas o portador da Joia da Morte discorda, então Thanos diz que só ele é digno de empunhar este poder e que seus esforços apenas atrasam o inevitável. Enquanto a Capitã Marvel está caída no chão, Hector se aproxima e pergunta o que eles farão agora que foram derrotados. Eles devem fugir? A Capitã diz que Coulson, estando ali, aumenta o seu poder. Ele precisa avaliar a situação, fazer um plano, agir. Segundo a Carol, ele tem mais uma chance, pois é um viajante do tempo. Thanos ainda fala com a Pedra da Morte e diz que ela até pode ter corrido dele uma vez. Só que agora ele mostrará o seu erro removendo toda a incerteza e assim esse portador também cai. Resta só um portador, agora o portador da Joia do Tempo. E Thanos fica em dúvida, pois em sua memória ele já tinha finalizado. Eu não lembro disso, tem algo errado aqui. Só que para Thanos isso não importa. Ele vai acabar com ele 1000 vezes se isso for preciso para arrancar essa pedra de seu corpo. Então Hora Extra avalia a situação, que não é muito boa. Ele precisa de um momento para fazer um plano, apenas um. Então ele aproveita seu momento. Ele se acalma e se abre ao tempo. Ele sabe o que deve fazer porque já fez isso. Enquanto ele está no presente, ele se movimenta através do passado, manipulando, direcionando o fluxo de eventos para chegar presencialmente aqui. Então ele surge comendo um hambúrguer e pergunta se seu eu mais velho não se importa com isso. Ele gosta de ver o novo traje. Seu outro eu acha que uma mudança de traje pode os ajudar a manter a cabeça. Isso é estranho, mas para aquele do hambúrguer não é, pois os dois existem no mesmo momento. Então aquele Hector, que parece ser mais velho, pergunta se a versão mais jovem está pronta para o que vem a seguir. Ele diz que nem mesmo remotamente, mas isso também não é o motivo para adiar. Thanos pergunta o que esses dois fizeram. O mais jovem diz que não fez nada ainda, mas que em um momento vai voltar no tempo e deixar ele o matar. Então o mais velho diz que isso significa que ele não estará aqui para garantir que esse cronograma exista ou que eles tenham essa conversa na bolha temporal na qual o jovem ou o mais velho envolveram este momento. Então isso entrará em colapso e o tempo retomará seu curso normal. Thanos entende que o paradoxo quebrará a realidade. Então os dois completam que isso não só acontecerá se ele entregar as pedras. O mais jovem diz que ele ama a morte, mas também ama a vida. Sua própria vida especialmente. Thanos diz que se eles acham que o derrotou, estão enganados, pois sempre há um jeito de ganhar para Thanos. Então o Hector mais jovem diz que Thanos não tem tempo para descobrir, só eles possuem isso. Ele pede licença, pois precisa ir para ser finalizado pelo próprio Thanos agora. Então, enquanto a versão mais jovem retorna,
a versão mais velha de Hector pergunta o que vai ser. Thanos diz que vai fazer ele se arrepender disso. Então podemos ver todos os portadores das joias, Thor e Capitã Marvel vivos. Colin não tem certeza do que aconteceu, ou o que eles devem fazer com esses poderes. Mas há uma coisa que tem certeza que vai descobrir longe das pessoas. Já Star fala que quer ficar bem longe dos Vingadores. O Hora Extra, por sua vez, acha tudo isso incrível e completa que é melhor o universo se comportar, pois o relógio do infinito está observando. Phil Coulson pede para que Nick Fury e Carol não se preocupem, pois vai ficar de olho neles. Então, os portadores desaparecem e Nick Fury afirma ter certeza que estava morto. Enquanto Thanos retorna através de um portal, diz que em breve vai acabar com Thor e Capitã Marvel novamente e que está ansioso para isso. Thor tem medo e acha que isso não é um bom presságio. Mas para Carol, isso não é nenhum presságio. Enquanto os três tentam entender o que aconteceu aqui, o Homem de Ferro entra em contato. Ele diz que desativou o campo de força e que o restante dos Vingadores estão livres para serem teletransportados. Ele pede as coordenadas, mas por um momento ainda fica sem respostas porque esses caras estão totalmente sem rumo. Isso foi tenso para eles. Agora todas as joias se reuniram e o mundo... Não. O universo está com alguns problemas. Com todas as 6 joias tendo seus portadores e uma nova joia, a Pedra da Morte, ressuscitando Phil Coulson, o universo Marvel segue em um novo curso. Este não é o fim do Infinity Watch, pois tem uma nova série chegando em dezembro. Não só vamos ver esse grupo chamado Relógio Infinito se reconhecer, como eles provavelmente ainda tentaram se matar. Digo isso vendo o comportamento de Star. Essa aí vai ser um calo no pé deste novo grupo. Aqui vimos que o Portador do Tempo está dominando toda essa brincadeira. Será que os outros têm potencial de superá-lo? Se você tiver alguma teoria sobre isso, diz aqui embaixo. Não esqueça de deixar o like e até a próxima!